Glauber Mendonça esteve no podcast do Vilela e comentou a respeito sobre a morte de Daniel Mastral. Ele esteve com o escritor 20 dias antes do ocorrido, daquilo que todos nós ficamos sabendo. Algumas coisas que ele comenta para o Vilela nos chamam a atenção do que de fato pode ter acontecido. Glauber é um servidor federal, ele tem conhecimento a respeito desse tipo de situação que ocorreu com o Daniel Mastral e diz que as pessoas que podem ter feito isso sabem armar muito bem para despistar a polícia. Veja comigo até o final e compartilha com mais alguém. Manda para quem você conhece. Como que ele tava lá? Ele teve comigo, a entrevista até começou a dar uma repercutida depois da morte dele, talvez por ser uma das últimas. Eu sei que o Achismo postou, mas a entrevista foi gravada em maio. Foi gravada em maio. Foi postada dia 5, mas a entrevista é antiga. Cara, eu vou dividir isso em dois pontos. Tá. Eu não tive muito convívio com o Mastral a ponto de eu ter capacidade de conhecer ele para saber se ele estava mal ou não, né? Quando eu vi a tua postagem, eu até achei bem bacana, né? Muita gente me cobrou para eu me posicionar. Eu não fiz isso porque, assim, também não vou... emitir alguma opinião, sendo que ele foi uma vez no seu programa. Ou então surfar no engajamento na morte dele, né, Sim. cara? E, assim, certamente se eu postasse uma foto nossa e falasse, uma mensagem bonita, levando em consideração que eu estive com ele 20 dias e eu fui um dos últimos podcasts que ele participou, se não o último, mas eu não quis fazer isso, cara. Eu não quis fazer isso em respeito à pessoa, à família, o camarada. É um momento triste. Agora, a minha impressão sobre o Daniel Mastral, eu achei ele um cara bem reservado, bem retraído, assim, né? Ele talvez por conta do acontecimento, mas não somente por isso, mas eu achei um cara triste, assim, né? Um cara... Você sabe da história dele, meio né? quietão, exatamente. Perdeu o filho, depois perdeu a esposa. É uma história muito sofrida. Eu não sei como é que era ele no convívio social dele, né? No dia a dia dele, tranquilo, as participações dele aqui. Ele foi um cara muito bacana, muito respeitoso, muito solícito. Eu bati um papo com ele antes lá, ele falou pra mim que ele era CAC. Aí eu conversei com ele estava com o boot, aí nós falamos lá do nosso patrocinador, mostrei a bota para ele, conversamos e tal. Mas na conversa eu tratei alguns pontos, tipo, você tá no radar, cara, dessa força oculta, porque fala em força oculta, e ele foi claro, ele disse, né? Ele disse claramente que eu tenho certeza, eu recebo ameaças e tal. Eu achei ele um cara triste, um cara assim bem retraído, um cara talvez faltasse aquele brilho assim nos olhos da vida. Agora, o que você vai exigir de um cara com a história dele, né, cara? E isso não define, né, se ele estava bem, se ele estava mal. É a personalidade dele com o conjunto de experiências que ele tem. Mas a mensagem dele foi uma mensagem bonita, a mensagem de amor, a mensagem de paz e tal. E eu não consigo, assim como a audiência, imaginar que aquele cara estava perto de tirar a vida, né? Agora, é possível? Difícil, né, cara? É difícil. Eu acho que até um especialista não consegue emitir opinião, porque por mais que o cara entenda, ele não estava cuidando dele. Ele não estava em tratamento com essa pessoa, né? Agora, eu posso comentar algumas coisas sobre as imagens e sobre o fato, né? Muita gente na internet, né, tá acreditando que não foi suicídio. E que teria sido uma queima de arquivo ou alguém fazendo mal para ele. O que eu penso é o seguinte,
aquela imagem que ele sai do carro com a arma e punho, isso me chama atenção. Por quê? Porque assim, cara, você precisa sair com a arma e punho? Com a arma na mão? Quando você vai cometer Ah, tá. Eu tô com a arma na cintura, velado, eu desço o carro, né? Claro. Então, assim, isso me chamou atenção. Podemos concluir só com base nisso? Não. Outra coisa que me chama atenção, ele tranca o carro, né? Dá pra ver que ele tranca o carro, ele mexe na porta. E também ele para o carro e vai andando, né? Então aquela imagem pegou só uma parte, porque era um descampado, né? É um condomínio aquilo, né? Então é como se fosse uma área de manobra do condomínio, pelo que eu percebi, né? Tinha um descampado, ele para o carro numa posição distante da área de mata. Por que ele não parou o carro bem na beirada do mato, com a porta do motorista para o mato, fugindo de câmera, por exemplo? Né? Por que ele desce com a arma em punho? Me parece um ato de nervosismo, né? Por exemplo, quando eu entrei na carreira, isso não é um fato que eu vou usar a minha experiência. Tá. Se você está nervoso ou você está inseguro, você reconhecendo a sua incapacidade, você tenta mitigar essas possibilidades. Eu tinha um carro automático e dependendo dos momentos de tensão, momento crítico, eu já posicionava a arma em cima da coxa empunhado. Certo. Com um tempo de reação ser mais rápido. O que eu percebi com a minha experiência? Quanto mais maduro eu fiquei, quanto mais contato com o armamento, quanto mais contato, eu já fiquei mais tranquilo, já treinei mais. O Pablo Marçal, o Daniel Mastral, porra, é foda, né? Eu entrevistei um no outro no dia, que merda. Porra, Pablo Marçal sai daí, pô, carninha. Nada a ver. Ei, o Daniel Mastral, ele era CAC, ele tinha uma habilidade com armamento. Ele praticava tiro. Eu acho que ele não precisava, em condições normais, descer do carro empunhando a arma. Mostra que ele não está em condições normais. Aí pode ser, ele está transtornado na psique, né? Ou ele está com medo, ele está nervoso, né? Ou se proteger de alguma coisa? Porque assim, é mais fácil eu já estar com a arma em punho do que eu ter que sacar, puxar e tal. Só que por outro lado, chama atenção. Tu imagina, no condomínio, do nada sai um cara armado. Chama atenção, né? Se tem um policial, o policial vai, de repente confrontar com ele, né? Porque ele é uma ameaça. Ele não tá fardado, não tá nada, tá com a arma em punho no negócio. Então, assim, 2 pontos, cara. Me parece que ele tava ou transtornado ou então nervoso, indo para um objetivo. E em vez de ir para o objetivo com a arma velada, né? Coldreada, ele foi com o objetivo com a arma na mão. Essa é uma possibilidade que parece que a internet abraçou, que ele foi executado. E tem um tiro na árvore que o pessoal fala também, não tem? Então, aí, cara, vamos lá. Em tese, ele não precisaria, para tirar a própria vida, já sair com a arma em punho. Certo. Ele ia, posicionava o carro, claro, longe da câmera, né? Não precisaria andar até a mata, ele parava o carro próximo, com a porta do carro virado para a mata, descia, cumpria o rito dele, acabou. Não precisava trancar o carro também, precisava? Não, claro que não. Bom, agora, se ele sabia que tinha alguém esperando ele na área de mata, se ele combinou com alguém, vai ter algum registro disso no celular. Se ele apagou, vai estar na nuvem. De alguma forma, a polícia vai chegar nisso. E outra coisa, se ele foi para uma briga, para um confronto, cadê a troca de tiro? Né? Cadê os outros elementos? Você entrevistou aqui, por mais de uma vez, o pessoal do DHPP, né? Sim, claro. Qual o nome da doutora lá? Rosângela, a diretora, acho que é o outro nome. Mas você entrevistou aqui a Tânia. A Tânia, sim. A Tânia, que fotógrafa, que faz local de crime.
essa galera conhece muito de local de crime. Então, o local de crime, para a polícia falar... Vai falar tudo, né? Diretamente, deve ter bons elementos. Com certeza. Me parece bem estranho as cenas, mas para concluir é difícil, né? Então, eu acho que se ele foi para o confronto, isso talvez explicasse a arma dele em punho. Ele sabia que ele poderia ter uma ameaça, mas por que não teve troca de tiro? Aí é um revólver onde só tinha uma cápsula deflagrada, né? Que foi a que tirou, em tese, tirou a vida dele. Esse tipo de coisa é muito simples, né? Bom executor, se for o caso, sabe deixar uma arma nessas condições, né? Sabe posicionar a arma. Isso, infelizmente, acontece, né? Para parecer suicídio, né? Exato. E tinha, parece que a cabeça estava machucada, tinha ferimento na cabeça, você não viu isso também? Eu vi também. É como se tivesse uma pancada e tal. E aí, assim, exatamente. E aí só a perícia, né, cara? Total. Tem casos, cara, casos de suicídios, assim, marcantes. Por exemplo, aquele caso do Paulo Bilinski. Que a mulher dele, na época, né, a noiva, namorada, não sei, ela teve um tiro no peito. E é muito incomum, mas é possível. Aí a perícia mostrou que foi. E tem muito, né? E tem muita gente na internet que não acredita. Até hoje, E o Paulo carrega isso aí, muita gente questiona ele, até irritante para ele, sendo um suicídio de fato, né? No caso do Daniel Mastral, eu acho que é um caso que a versão da polícia, por tudo que envolve, a internet já vai rejeitar. né? Outro elemento muito estranho que a internet, muita gente comentando também, é o fato da família não ter a versão da esposa. Você que era mais próximo, eu não sei como é que é isso. A esposa dele... Não se manifestou, tá todo mundo sumido, tá estranho, né? Ninguém se manifestou, não consegue contato. E a polícia fala o que disso? Então, cara, ninguém falou nada ainda. Você não teve a curiosidade de tentar contato, né? Não, eu tenho que chamar o pessoal para vir aqui. Não, ainda não. O pessoal quer falar comigo, esses 2 dias eu não falei com ninguém. Amanhã eu vejo isso aí. Sim. O Beto quer falar comigo, amanhã eu vou falar com a Tânia, com o pessoal, eu vou falar, mas até então eu fiquei meio mal, não quis falar com ninguém. Né? Eu acho que eles vão ter bons elementos, porque eles conhecem cena de crime e provavelmente, por exemplo, a Tânia, ou ela esteve na cena de crime, ou alguém da equipe dela foi na cena do crime. Mas uma coisa tem que ser dita, ele esteve aqui num começo de ano, talvez no começo do ano passado, e ele passou um momento muito ruim. Há uns 3 meses antes ele vir aqui, e ele falou que teve uma tentativa. Ele quase tirou a própria vida, mas ele estava bem. Entendeu? Então ele teve um momento depressivo lá no passado, mas ele estava com um filho pequeno, um bebê e tal, e estava super bem. Então assim, a gente não sabe, né? No papo comigo ele passou muita crença, né? Na fé, em Deus, no momento pessoal dele. Agora, muitos planos, muitos projetos. Eu, Glauber, assim, eu saí daquele podcast com uma sensação assim, porra, cara, difícil pra esse cara. Não, é pesado, cara, a vida dele é difícil pra esse cara. E assim, no perfil dos meus convidados, eu senti ele um cara mais assim, denso, mais retraído então, e tal. Isso é de todo... O que talvez seja o natural dele. Então, isso que eu falo. Veio gente com uma história muito menos pesada do que a dele, que eu senti um peso de vida muito maior. É engraçado isso, porque o dele, eu até pensava, cara, com tudo que ele passou, ele ainda consegue tirar alguma coisa boa, cara. Então é muito... Eu admirava isso dele, assim. Como que uma pessoa com essas tragédias pessoais consegue ainda viver e trazer mensagens boas, porque ele trazia mensagens boas. Sim. Minha mulher leu todos os livros dele, assim, tipo, o cara vendia livro pra caramba, o cara sempre tava tentando passar mensagens boas e tal. Não, então... e eu até perguntei a ele, né, sobre a atividade, como é que ele tava, né, espiritualmente, aí ele falou que hoje ele tava
sozinho, né? Vamos dizer assim, ele era líder espiritual. Sim, né? ele não estava seguindo nenhuma... Como é que é o nome? Denominação. Isso. Então, assim, o cara, para alimentar as pessoas na fé, ele, em tese tem que estar bem. Em tese ele tem que estar bem no espírito, né? Na fé, né? Para quem acredita, né? É muito triste, cara. É uma mensagem assim difícil de acreditar. Você não espera que um líder religioso vá deixar a vida num ato que, assim, biblicamente está condenado, né? Aí as pessoas pegam várias passagens, né, de vídeo dele. Eu vi alguém falando que em algum vídeo ele usou uma passagem bíblica para justificar e dizendo que Deus perdoa uma situação dessa. Por causa da história do filho e da mulher. Né? Então, o cara vai interpretar, você quer imaginar que seu filho vai pro inferno? Não, e eu também não acredito que é assim, entendeu? As coisas não funcionam assim. Seria muito injusto, né? Então, assim, é uma situação muito chata, né, de se falar. Eu conheci ele bem recente, não tive intimidade, não tive nenhum tipo de assunto, né, que eu pudesse falar assim, cara, ele passou uma mensagem, ele me falou alguma coisa. Sim. Eu senti um cara assim, muito inteligente, com muita vontade de passar o conhecimento, muita vontade de transformar, mas um cara com uma energia diferente, um cara retraído. Bom, cara. Isso Agora, o fato é esses elementos que eu te coloquei, né, cara? Estranho, parece que ele tá com a arma em punho. Assim, cara, é muito estranho. Chama muita atenção. Esse do tiro da árvore, você não sabe nada, não tiro na árvore. O pessoal tá falando pra mim. Eu tiro na árvore, não sei o que. Chama muita atenção. Agora, a notícia